Olá, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do Norte e Nordeste, que é organizado pela BMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário. Eu sou Lucas Reis, atual presidente da BMP, e estou aqui para falar de um assunto muito importante, né, da alma do negócio, do valor da publicidade. E para falar de um assunto tão importante, eu estou aqui com convidados super importantes, né? Estou aqui com o Cláudio Carvalho, que é sócio da Moria, a agência mais longeva de capital nacional que está em atividade hoje no Brasil, e com o Américo Neto, que é o presidente da ABAP, Associação das Agências de Publicidade aqui da Bahia, e também sócio fundador da Via Mídia. Cláudio e Américo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado aí por terem Muito bom. aceito o desafio. O desafio não, terem aceito o convite. Isso aqui vai ser um prazer de conversar com vocês. E aí eu queria que vocês se apresentassem um pouco, né? Se é que tem alguém que não conhece vocês, mas seria bom também ouvir um pouco de vocês por vocês e um pouquinho da empresa que vocês representam aqui. Muito bem. Então, assim, obrigado pelo convite, Lucas. Prazer estar aqui com você, especialmente aí com meu amigo Américo. Eu sou Cláudio Carvalho, sou publicitário desde sempre, nasci nisso, né? Nessa atividade, a Moria, a agência da qual sou sócio, sou presidente. Nós temos 60 e vamos fazer agora 67 anos, né, de fundação, o que confere o que você descreveu aí no início de ser a agência hoje de capital nacional mais antiga do país. Então, é fácil verificar que pelo tempo da agência, por que eu nasci nisso, né? Então, assim, meu pai foi o grande líder do negócio, Fernando Carvalho, né? Assim, enfim, liderou a empresa durante a maior parte do seu tempo. Também tem um DNA associativista muito forte, porque ele abriu caminho para a gente, vamos dizer assim, né? Ele foi fundador e primeiro presidente tanto do Sinapo como da ABAP, né? E na sequência, inclusive, eu tive a oportunidade aí, o privilégio também de ser presidente da ABAP em 2001, 2003 e agora recentemente em 2019, né, 21, e na sequência Américo seguiu com a liderança da ABAP. Então, olha, eu sou assim entusiasmado com a publicidade, né, assim, com a sua dinâmica, com a sua vitalidade. Me dedico às minhas relações assim com família, amigos e como eu chamo com meus morianos e morianas, né, que integram nossa equipe. E assim me vejo realizado, assim, muito feliz em acompanhar todo esse movimento e essa evolução que a publicidade, reafirmando a sua força que a publicidade tem, assim, para uma vitalidade de uma economia de mercado. E especialmente aí, rapidamente também, assim, porque vamos combinar uma coisa: ser publicitário na Bahia é diferente de ser publicitário em qualquer outro estado, eu diria, aqui do nosso país, né? Dada esse DNA criativo que a nossa terra tem em várias áreas, né? Então, é música, é teatro, é cinema, é dança, né? E não é diferente na publicidade, que exporta gente para o Brasil, para o mundo. Então, aqui tem realmente um caldeirão criativo, que é a essência do nosso negócio. Então, só para dar o primeiro pontapé aí na conversa, trazer esses pontos aí para a gente. Boa, super bem colocado. E estamos aqui também com o Américo Neto, atual presidente da BAP. A gente compartilha aí a Super Silvana, que é executiva nas duas entidades, e também sócio fundador da Via Mídia, que já tem 20 e poucos anos também. 27 anos. 27 27 anos, é anos, mais velha que a BMP. Se apresenta um pouquinho para a gente. Sim, sou Américo. Quando eu comecei em publicidade, a Moria, na época, Publivenda, já era uma referência, né? Então, todo lado aqui de um ídolo meu. Eu fiz faculdade de publicidade, sempre gostei da área de venda, da área de comercial. Algo que, assim como o Cláudio, comungo da vitalidade, da importância da publicidade para as relações comerciais, para o desenvolvimento das empresas, das marcas. Estou como presidente da BAP pela terceira vez. Eu sou uma pessoa também associativista, estamos juntos lá. Você com a BMP também, Lucas, o Sinapra, a Central de Outdoor. Sempre acho que os players, quanto mais juntos nós estivermos, melhor para o nosso mercado
E o grande trabalho da gente é fazer desenvolver o nosso mercado, né? É fazer com que as empresas fiquem maiores, que as empresas baianas ganhem mercado fora da Bahia, que a gente cresça junto com elas. Então, tem um trabalho muito ligado a essa parte de atendimento e planejamento na Via Mídia. E nós somos uma agência de 27 anos que tem sido o que eu brinco assim, vivendo essas transformações da publicidade de maneira mais intensa, porque a gente trabalha muito com cliente privado e tudo é bem dinâmico, bem rápido, essas modificações. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Boa, vai ser um papo bem interessante. Aí eu queria começar tocando num ponto que vocês dois trouxeram, né? Eu estava lendo há um tempo duas pesquisas de tempos diferentes. Uma de 2006, acho que foi a Deloitte que fez, e outra de 2021, que foi a McKinsey que fez, e perguntava para os profissionais de publicidade, marketing, qual era o seu principal desafio. Em 2006 era um desafio mais operacional. Em 2021 era um desafio mais estratégico, mais da estratégia do negócio, de fazer o negócio crescer e tal. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês de como é hoje o papel da publicidade junto às marcas, às empresas, para que o negócio seja saudável. Cláudio falou aí que a publicidade é fundamental para a economia de mercado, né? Não vai, se tem empresa, vai ter uma necessidade de publicidade e tal. E por quê? Assim, como é que é a relação hoje da nossa área com o empresariado, né, com os negócios? Não, veja só, assim, do ponto de vista acadêmico até, assim, a publicidade é o caminho, né, que leva produtos, serviços, né, construção de imagem de uma determinada marca, empresa ao seu público, ao seu consumidor. Existem formas e formas de fazer isso, né? Então, assim, quando falo assim do ativo da criatividade para as agências de publicidade, para a publicidade como sua diferença, porque assim, é isso que na ponta vai trazer o valor, né, para os anunciantes, para a marca. Um conjunto de variáveis, desde a identificação dos públicos, desde a escolha dos canais, que ficou assim nos últimos 10, 15 anos bem mais rico, o que é um presente para a nossa atividade, porque dessa forma, cada momento que surgem novas possibilidades e novos canais segmentados, com capacidade de aferição, de medição, é melhor para a criatividade. Então, as coisas aí, esses movimentos caminham juntos. Por que é melhor? Porque você vai conseguir ser mais assertivo no seu conteúdo, na sua linguagem, na sua mensagem, no posicionamento da marca, e você vai ficar mais fácil de ser medido, vamos dizer assim, os resultados de uma ação, de uma estratégia que é colocada. As agências de publicidade, de um modo geral, desde que estou na atividade, elas sempre tiveram assim essa posição assim de junto às lideranças dos clientes, dos produtos e serviços, um espaço muito forte assim de fruto de reputação, né? Isso não se constrói da noite para o dia, isso se constrói ao longo de décadas aí, né? De trabalho, uma posição realmente de discutir, de opinar, de influenciar, do ponto de vista da estratégia mesmo, do negócio, da ação, e ser ouvido por isso, né? Então, são essas qualidades que vão conferindo às agências de publicidade e à publicidade esse espaço, esse respeito que a gente tem, que eu vejo hoje aí. Fico assim extremamente feliz quando vejo. Não é possível. Se a Moria estiver bem e outra agência não estiver bem, não é bom. Né? Então, o sucesso da Via Mídia, o sucesso das outras agências é o sucesso da publicidade. Quando vejo, né, assim, as relações fortes que as agências têm com seus clientes, né, com suas equipes, e aí se realizando e fazendo projetos vencedores, isso aqui, vamos dizer assim, vai formando essa imagem da relevância da publicidade nesse quebra-cabeças aí, nesse xadrez, né, assim, que a gente joga diariamente em benefício aí dos nossos clientes. Boa, boa. Essa questão é bem interessante, né? A gente tem, assim, o que você fala do ponto de vista que as preocupações antes eram operacionais e agora mais estratégicas, né? A gente primeiro tem o dia a dia das agências de propaganda que mudou, a tecnologia entrou, a precisão entrou, a quantidade de plataformas ampliou. Então, de certa forma, é mais fácil chegar nos públicos dos clientes, mais fácil, algumas vezes muito mais barato. Então, os gaps operacionais
eles diminuíram, tá? Então a gente consegue produzir um vídeo de maneira mais barata hoje, produzir um spot. Você pega um locutor do interior de São Paulo, o cara grava o spot, manda para você e você consegue utilizar. A tecnologia deixou o nosso dia a dia mais fácil do ponto de vista operacional. E aí, por isso, dentro da agência, vem que a estratégia ganha mais valor, porque é como eu vou conseguir falar para o público específico de cada cliente que agora eu consigo ver. Eu consigo ver que um biscoito não tem só um tipo de público-alvo. Eu tenho um nicho que gosta de Game of Thrones, tem um nicho que gosta de TikTok, tem outro que é mais jovem, tem outro que é mais velho, que gosta do biscoito. Isso a gente ganha importância da parte estratégica. Do ponto de vista empresarial, dos empresários, a quantidade de marcas e opções para os consumidores também aumentaram assustadoramente. Então, aí deixa a estratégia mais importante ainda, assim como a quantidade de canais. Você hoje pode comprar uma geladeira direto do fabricante. Você pode comprar algumas coisas em múltiplos canais que antes você só ia no varejista perto da sua casa, na loja. Hoje você pode comprar pela internet, hoje você pode comprar de um operador chinês diretamente que vai te entregar aqui. Então, também as empresas sofreram a entrada de várias outras marcas e vários outros canais que aumenta a relevância da estratégia. Então, eu vejo essa questão como... e que a gente sempre brinca, né? Eu e o Cláudio, a gente conversa de vez em quando. Cada vez a propaganda vai ficando mais relevante nessa história, né? Não, com certeza. E aí, pegando esse gancho, eu estava lembrando aqui de uma aula que eu dei nesse ano, e a aluna falou, a gente estava falando que tem uma parte da publicidade que é bem entendida como investimento porque ela gera o retorno imediato. Assim, vamos pensar, eu anuncio na TV um peito de frango e vendo peito de frango, beleza. Mas tem uma parte da publicidade que você vai construindo um ativo intangível. E aí a aluna falou assim, ó, essa parte é o terror do diretor financeiro. Porque o cara tá botando dinheiro e não tá percebendo, mas isso tá virando o quê e tal. E aí eu queria ouvir de vocês como é que vocês conciliam isso no diálogo por orçamento, para justificar preço e tal, a parte da publicidade que vai entregar resultado logo, e uma parte da publicidade que vai demorar décadas e vai virar um ativo quase que não pode ser apagado, né? Porque depois que você constrói uma imagem, ninguém tira. Quando eu estava conversando com o Cláudio mais cedo, eu lembrei de um comercial do Bamerindos, né? Que o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua de uma boa. Nem existe mais Bamerindos, acho que foi comprado pelo Unibanco, o Unibanco foi comprado pelo Itaú, e ainda lembra, né, ainda tem esse recall. Então, se relançasse essa marca, eu ia ter uma memória afetiva, né? Então, tem algo aí que tem valor. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês disso, né? Como é que se justifica o investimento em publicidade fugindo só daquilo entregar o resultado de hoje, né? Não, repare, as coisas não são assim dissociadas, né? São dois lados da mesma moeda, né? Vamos dizer assim, elas caminham juntas. Dificilmente você vai ter resultados. Você pode ter até resultados em ações específicas de curto prazo, mas eles em uma linha de tempo maior, se repetirem sem um trabalho de brand, de reputação de marca, ele vai ter mais dificuldade de avançar. Então, veja, eles são, mais uma vez, eles estão entrelaçados, eles dependem um do outro. Eles dependem o resultado de uma ação específica de venda num determinado momento, características próprias de diversos segmentos. Ele vai, para o sucesso dele, ele vai depender também de uma reputação de marca desse produto ou serviço que esteja em curso. Sem dúvida que essa é sempre essa torcida do Bahia toda, né? Assim, a gente, assim, o desejo, a necessidade, mais do que o desejo, a necessidade de ter os KPIs, de ter os resultados, de ter as métricas, isso é uma necessidade clara. Do ponto de vista disso que você está trazendo aí, do que você está chamando do intangível, né, desse outro ambiente aí, que não é específico de uma ação de venda num determinado momento, existem algumas métricas que fazem isso acontecer também, que já faziam desde sempre, né? Então, você tem pesquisa de imagem, trackings, você tem isso aí para anunciantes de um porte maior, com mais capacidade de investimento, você tem outras formas de medição, top of mind, preferências de consumidor. E esse conjunto que a gente tem hoje nas plataformas, nos canais digitais, nas redes de medição dos resultados por esses canais também nos dão muitas orientações nesse sentido. Eu acho que essas coisas estão
avançando também e a compreensão por parte do cliente também. Você veja, na Moria mesmo, nós temos uma área que há 5 anos nós não tínhamos, que é a área das SMs, né? Porque em alguns clientes nós prestamos serviço de gestão das redes sociais. Nessa área nós temos hoje 8 profissionais trabalhando. Então, muito em função disso, da capacidade de medir essas percepções dos públicos, nós estamos fazendo um movimento forte nosso de tentar colocar essa área, essa atuação num lugar de protagonismo dentro do nosso negócio. Por quê? Porque tem a sensibilidade, né? Assim, é onde a gente consegue ter as percepções, né, assim, dos públicos interagindo permanentemente. Então, eu acho que essas métricas, essas medições desses resultados, eles têm avançado e tendem a avançar mais. Eu vejo, se de um lado os anunciantes sempre buscando isso, eu vejo de outro lado eles mais confiantes e mais assim entendendo de que nós estamos chegando lá, de que as ações são entrelaçadas, né? Assim, eu vejo assim um movimento que pode ter sido já no passado lá atrás, assim, até de uma certa cobrança desses resultados, desses dados, eu vejo hoje de uma forma muito mais colaborativa, né, assim, da parte deles. E eu participei de uma coisa bem interessante, que era, vou contar para essa sua aluna lá, que foi a venda de um grande hospital daqui da Bahia, que era cliente da Via Mídia por 10 anos, onde no balanço e na avaliação do hospital entrou o fato de ter o maior número, de ser o hospital baiano com o maior número de seguidores nas redes sociais, da quantidade de pessoas que acessavam o site diariamente, e vários valores que seriam intangíveis estavam lá, digamos assim, precificados para a venda do hospital. A consultoria que acompanhou a venda antes nos orientou muito sobre isso, sobre como era importante estar bem ranqueado no Google, como era importante crescer o número de interações, como era importante também desenvolver a rede social. Ficou interessante que o nosso trabalho de comunicação fazia parte da preocupação da consultoria financeira que estava assessorando os antigos donos na venda, e depois isso entrou no balanço. Por outro lado, também vale ressaltar que nem tudo é preço. E aí a gente tem o caso emblemático, que é a Heineken, né? A Heineken não é a cerveja mais barata e a cerveja mais desejada. Então a propaganda também trabalha, e o preço é uma fragilidade para a gente, para o empresário. Então a propaganda também trabalha em agregar valor. Chegar ao empreendimento imobiliário, você preferir pagar mais caro por conta daquela comunicação do empreendimento imobiliário. Você comprar uma bolsa de luxo por conta da comunicação, por conta também de ter um espumante, por conta de uma propaganda conceitual com um garoto propaganda ou uma garota propaganda que você admira. Essa coisa de agregar valor, a propaganda faz muito bem, e aí isso... quando você tem mais margem, isso conta mais ainda para o diretor financeiro. Então, esses outros lados da moeda, como o Cláudio falou, que são bons contar para o diretor financeiro: olha, se eu trabalhar a sua marca aqui, eu vou poder ter uma margem maior, eu vou conseguir vender uma cervejinha com a embalagem verde, patrocinando a Champions League, fazendo propaganda diferenciada, cara, mas de qualidade, mas vou vender mais caro que as outras cervejas, todo mundo vai adorar. Se você for numa praia popular hoje, Lucas, Cláudio, no verão passado, as pessoas chegavam de cooler. Mas chegavam de cooler por quê? Para levar Heineken. Para levar Heineken na praia popular. Porque era muito mais barato ele comprar no supermercado, e ele queria ter aquela cerveja, tirar foto e postar com aquela cerveja. Então, isso tem um valor financeiro no balanço lá que é relevante. Eu tenho uma sócia que é da área financeira, né? E aí ela fala que que ela precisa ativar alguns dos desembolsos que a gente faz, ou seja, transformar num ativo, que foi o que eles conseguiram fazer, né? Pegar toda uma série de métricas mais ligadas à nossa área de publicidade e transformar aquilo num ativo que você possa colocar num valor financeiro de uma transação. Você falou de Heineken, e aí eu vou já para a nossa próxima pergunta aqui. Eu li em algum lugar de que quando criaram a garrafa verde da Heineken foi para se diferenciar, porque a maior parte das cervejas usam garrafa âmbar. Eu vi que quando a Apple lançou o AirPod, também lançou branco para se diferenciar, porque a maior parte dos fones de ouvido era preto. Isso é uma ideia, uma ideia. No mês passado fiz o aniversário de minha filha, acabou a cerveja, por pedir mais cerveja, eu escolhi pela cor, escolhi verde, acabei comprando Spaten, achando que era Heineken. Porque para mim cerveja verde é Heineken. Assim, ocupou esse espaço na minha cabeça. Então tem uma ideia que alguém teve em algum momento e que gera um valor e cria um posicionamento e um diferencial da empresa. A gente sabe disso. Aí vem um momento que como é que eu cobro pela ideia, né?
qual foi o valor dessa pessoa que pensou que a garrafa tinha que ser verde ou que o fone tinha que ser branco. E vocês encaram esse problema todo dia, né? Vocês têm que transformar em um preço a ser pago uma ideia que está sendo oferecida e que vai gerar resultado. Como é que é esse desafio no dia a dia, assim? Eu vou inverter a ordem, só contar um caso, e aí depois Cláudio responde sobre como cobrar da ideia, que é o assunto principal. Na última reunião da BAP, estavam diversas agências, a reunião da BAP nacional, diversos donos de agências nacionais. E um contou um caso que, na época, época recente, a gente imprimiu os layouts e acabou dos cartuchos de tinta. E aí a cor da Telefônica do Espírito Santo era azul marinho, uma coisa assim. E acabou que tudo que foi impresso dos novos orelhões, por ter acabado a tinta da impressora da agência, tudo que levaram foi roxo. Chegou lá um roxo. E aí eles aí criaram um discurso. Isso é um caso, né? Da agência criaram um discurso. Não, a gente acha melhor mudar todos os orelhões para roxo e tal. E virou foi um sucesso a cor roxa, que derivou de. Eles embalaram um problema de falta de cartucho, mas virou uma diferenciação, né? Desculpa, só para contar esse caso aqui. Olha, nossa atividade, a publicidade, ela tem assim duas autorregulamentações, que é uma coisa extraordinária. Inclusive é um modelo admirado pelo mundo todo. O SEMP, que ele cuida das práticas comerciais. Quando eu falo autorregulamentado, é o seguinte: não tem participação de governo, não tem um real, não tem. É o próprio mercado e os segmentos do mercado que fazem essa regulação. Um é o SEMP, que é as práticas comerciais, e a outra é o CONAR, que é o conteúdo publicitário, né? Todos dois, assim, consagrados em uma dinâmica muito boa, especialmente o SEMP, que passou agora por uma evolução, eu diria assim, que está atingindo realmente uma maturidade bastante interessante, que envolve todos os segmentos, anunciantes, veículos, agências, e eles entre si estão discutindo as melhores práticas comerciais das relações. A nossa história, a base da remuneração de uma agência de publicidade na nossa história, lá atrás, ela era uma participação na mídia, na compra de mídia, né? Isso é o histórico dela. Agora, por que o anunciante está disposto a pagar essa participação na mídia? Porque senão ele fazia direto. Ele fazia de uma forma improvisada, ele fazia do jeito que ele achasse conveniente para poder capturar esses recursos, vamos dizer assim. Mas ele tem percebido cada vez mais valor na entrega, né, das agências, do ponto de vista da estratégia, da construção de marca, da execução da operação do dia a dia. E é por conta disso assim, que essa relação é estabelecida nesses moldes. Mas também já há um espaço grande hoje, porque muitas vezes não tem mídia. Então, assim, qual é quando eu falo da reputação das agências de publicidade, que não é construída da noite para o dia, é exatamente dessa responsabilidade de se posicionar junto ao cliente, porque muitas vezes ele não é para ele fazer mídia, muitas vezes não é para ele fazer uma mídia aberta, não é para ele fazer o Google. Cada situação tem uma compreensão, um raciocínio, uma estratégia, uma solução para ficar de pé. Então, ele não às vezes a gente não precisa, a nossa remuneração e a nossa entrega estar vinculada à mídia. E dentro desse amadurecimento dos segmentos do mercado como um todo, apoiado por essas instituições, ou seja, tem uma história por trás aí que também contribui bastante com isso. Já tem uma abertura bastante boa dos clientes, entendeu? Nesse sentido, você senta com o cliente hoje e mostra a ele que a sua entrega é essa daqui e que essa remuneração pode ser feita ou com um FII, com uma estruturação de uma remuneração entre as partes, que pode estar associada a uma remuneração de mídia, que pode não estar. Eu vou dizer, viu, eu tenho visto isso de uma forma bastante positiva, assim, de que eu estou vendo um amadurecimento assim, bastante bom nesse sentido, e as coisas estão avançando. Acho que essas dificuldades, é sempre em qualquer negócio, né? Então, tem as partes, você tem uma negociação em curso, né, para botar de pé algum projeto, enfim, isso não é só na nossa atividade, é qualquer negócio. Mas assim, eu vejo hoje assim, uma disposição, uma abertura dos anunciantes para conversar com bastante clareza, sabe assim,
sobre possibilidades assim de remuneração que não essas, vamos dizer assim, mais tradicionais e que tem funcionado super bem em vários, mas você falou no mercado imobiliário. O mercado imobiliário hoje trabalha com a remuneração que É, um sistema de remuneração consagrado já hoje, eu acho que a América você está fazendo bastante é imobiliário, eu estou sim. vendo, que não passa por uma remuneração É. de mídia ou só de mídia, Não, nem de passa. jeito Não. nenhum. Exatamente. Entendeu? Até porque não Então, tem mais a mídia tradicional na maior parte do plano. Boa parte de tudo é digital. isso, então há de se encontrar saídas e, sobretudo, a base dessa compreensão e de uma abertura, as soluções chegam. E vem daquela, uma das suas primeiras perguntas, né? Antes a carência era operacional. Agora a carência, inclusive das marcas dos anunciantes, é estratégia. Então o cara contrata, eu não diria que é hora pessoa, é hora pessoa brilhante. Ele está querendo uma solução, uma ideia que agregue valor na mídia, que diga nas milhares de opções de mídia, que hoje são milhares de opções de mídia, qual a melhor, onde eu vou botar o meu recurso para falar com aquele público que eu preciso me comunicar. Então, eles estão, como o nível de investimento é elevado, eles estão dispostos e querem pagar as pessoas mais brilhantes para fazerem aquele trabalho. É isso. Por fim, visitei algumas agências fora do Brasil e lá as marcas já estão chegando para as agências, estão dizendo assim, opa, agência, eu sou da Pepsi, isso é um fato, é um case, né? Eu sou a Pepsi. Eu estou perdendo mercado, minha ação está desvalorizando, porque quase todas as minhas bebidas são tipo cola, não sei o que, refrigerante. Me dê uma solução. A solução é para aumentar o valor da ação da Pepsi. Não é uma campanha, não é nada. A agência fez uma pesquisa junto com o grupo, e aí você aqui no podcast faz muito trabalho com pesquisa, com a coisa toda, e é um play importante da BMP, do Screen, né, a parte de pesquisa. Fez uma pesquisa, viu que águas saborizadas com gás tinham poucas no mercado americano e com a marca divertida tinha menos ainda. A agência sugeriu o produto, criou a marca e falou aqui, ó, Pepsi, você agora só vai fazer, desenvolver a fórmula, o sabor. E virou sócio do produto. Virou sócio do resultado. Esse é o segundo case que eu acompanhei lá nos Estados Unidos, de que a agência também virou sócia do produto pela ideia que teve. E aí, como a agência virou um personagem estratégico. A agência não era só me criar uma campanha, me cria uma solução, sabe? Me cria uma solução para a minha empresa valer mais, para o meu balanço mudar, para meus acionistas pagarem mais por uma ação minha, entendeu? Isso é sensacional. E aí é o alinhamento de interesses no nível máximo, né? Porque se você se torna sócio do negócio, além de ser um reconhecimento de que, de fato, a sua ideia, a sua visão, na sua leitura tem valor, você alinha todas as partes ali no mesmo caminho e tal. Isso é bem bacana, eu não sabia desse caso não, mas bem interessante. Pegando um outro gancho aqui, você falou que, às vezes, o papel da agência de publicidade é trazer uma solução nova, ou seja, inovar mesmo, né? Eu achei muito bacana, assim, quem pensou o Screen foi o Isaac Edton, foi Isaac Edton, né? Joguei um paulistanês aqui. O Isaac Edton, que é o presidente da Saltu, e ele queria que um evento que falasse sobre inovação em Salvador, mas convidou o mercado da comunicação para fazer esse evento, porque a gente está acostumado a identificar tendências e ter que explicar tendências para várias pessoas. Seja porque o jornalismo precisa explicar o que é. Eu estava vendo um vídeo essa semana de Maurício Kubrusli, eu acho. Não sei se eu falei o nome dele certo. Apresentando um computador no Fantástico em 1993. Então, a nossa área tem que explicar essas novidades, seja para a pessoa comum, seja para o B2C, digamos, seja para o B2B, seja para explicar para um empreendedor, uma empreendedora que, olha, a tendência é essa, tem mercado aqui, você tem que usar esse canal, você, etc, etc, etc. Queria que vocês falassem um pouco de como que está sendo isso hoje, assim, quais são as tendências que vocês estão levando para os anunciantes, quais são as discussões, tá muita gente falando sobre inteligência artificial, mas isso é só um hype, é melhor esperar amadurecer um pouco mais ou não? Vocês já estão falando disso, de quê, assim? Quais são as tendências que estão mais na mesa hoje na relação de publicidade com o mercado anunciante? Eu acompanho muito, essa é uma parte que me interessa bastante, né? Acompanho uma parte a gente é cobrado, uma parte a gente puxa os clientes, né? A gente tem essa coisa também de chamar o cliente e ver, olha para isso aqui, tá? Então, a primeira coisa aí é cada vez mais a performance de dados, que é a área que você trabalha, a Zygon, que você faz um trabalho brilhante, inclusive de education nessa área também, que eu visitei uma agência nos Estados Unidos que tinha 60 criativos
e 70 engenheiros de dados, né? A gente conversou isso outro dia num evento, então tinha mais nerd do que porra louca dentro da agência, né? Então, isso é uma área que tende a crescer, de precisão, de falar para cada tipo de público, de entender que o público de um supermercado não é só quem está do lado dele, mais uma outra pessoa que pode estar passando, e dependendo do que ele venda, uma dona de casa diferente, ou não existe mais, talvez, aquele modelo de dona de casa que a gente pensava, isso acabou, né? Então, outro dia eu estava lendo sobre a tendência de mercado imobiliário, a cozinha encolhe ou integra, ou seja, ela deixa de ser cozinha do dia a dia e vira cozinha show, ou seja, eu vou cozinhar para entreter, para meus amigos verem, e não é mais a cozinha fechada que ficava lá, que uma pessoa ficava cozinhando no dia a dia. Não, no dia a dia a gente come fora, no dia a dia a gente come pronto, e a cozinha é para um sexta-noite, um sábado à noite, um domingo a gente fazer uma coisa especial. Então, a parte de dados é algo que a gente vê crescer. A parte, aí falando um pouco da Bahia, e-commerce vai crescer na Bahia, é algo que ainda temos poucos e-commerces baianos, venda por assinatura, né? Eu brinco que eu dei uma palestra outro dia para o Sindipães, o sindicato dos panificadores, dono de panificador, eu falo assim, por que ninguém tem assinatura de pão? Não faz sentido mais eu ir todo dia comprar 10 pães franceses e na segunda eu comprar 200 gramas de queijo, 200 gramas de peito de peru. Se eu posso assinar isso e vir no meu cartão, vocês me entregarem numa rua para 500 pessoas, entendeu? Ah, porque eu vendo por impulso, porque eu estou aqui na loja, mas a internet também vende por impulso. Quando você pede na Amazon, a Amazon te diz, olha, quem compra isso também comprou isso. E a Amazon ainda faz mais. Depois ela bota o Alexa para falar com você assim, olha, aquela compra que você fez já deve estar acabando o seu medicamento, a sua vitamina, a ração do seu cachorro. Você não quer pedir agora, só basta falar comigo, dizer quero mais, que eu passo no seu cartão imediatamente. Então fica tudo mais confortável, mais preciso. Então a venda por assinatura, essa parte de usar mais o vídeo, rede social, a rede social como um ativo mesmo do negócio. Nós temos um cliente que é delicatessen de alto padrão, onde a gente conseguiu eliminar o material impresso. É uma economia de quase R$ 300 mil por ano de material impresso, porque toda a comunicação das ofertas está no digital e as pessoas vão com o celular, olhando lá o que está em oferta e vão para a loja comprar. Então, se deslocam e compram por ali. Eu vejo muito crescimento para essa parte. Sobre a inteligência artificial, a gente está usando muito no dia a dia. A Adobe tem uma ferramenta, né, o Firefly, que outro dia a gente usou, ela complementa uma imagem, a foto está pela metade, outro dia está compartilhando lá os vídeos, a foto está pela metade, ela complementa para você se a gente precisa fazer um layout horizontal. Está começando a entrar no dia a dia da agência, também como uma ferramenta. Lembra quando você também voltou lá e falou do operacional? É uma ferramenta para facilitar o nosso dia a dia. O pessoal de briefing usa muito para fazer pesquisa, para complementar texto. Tem mudado muito o nosso dia a dia. Isso que se você olhar os cargos, inclusive, da minha mensagem, outro dia eu fiz um recorte desse, Cláudio, para uma palestra. Peguei os novos nomes dos cargos que as pessoas são contratadas, que está saindo no meio mensagem. E botei e falei, esses cargos não existiam há 5 anos atrás, como você falou, cargos totalmente novos dentro das agências de propaganda. Mas sempre em inglês, né? Os nomes são... A criatividade tem que ser em inglês, né? Só pegando um gancho aqui, a gente tem um episódio sobre publicidade e inteligência artificial com a Aline Lazar. Vou pedir para colocarem aqui o link e para quem estiver ouvindo no Spotify, coloca o link aqui na descrição do episódio. Então foi o nosso episódio 3 dessa temporada. Cláudio, para você falar de tendência, eu vou trazer uma tendência que a gente tem visto ser cada vez mais forte no empresariado, junto ao empresariado, que é a necessidade de entregar resultados medidos por parâmetros ESG, né, de ambiental, social e de governança. A resposta do Américo eu achei bem bacana, ele falou muito sobre comportamento do consumidor, né? Tendências de comportamento no fim do dia. Os dispositivos, os canais, os dados vêm ou para detectar isso ou para saber como impactar alguém, influenciar no comportamento. E essa questão do consumo consciente parece que tem pautado muito o mundo empresarial. Eu queria ouvir de você de como a publicidade está se comportando nesse cenário em que ESG é cada vez mais um assunto mais importante. Como diria minha amiga Erlana Castro, né? O ESG vai avançar cada vez mais porque o capital quer. Quer dizer, assim, o ambiente econômico entende claramente de que não há outra saída, né? Então, assim,
passa por uma compreensão, evidentemente, que poucos discordam, né? Assim, dos princípios do ESG, seja no ambiente, seja na área do meio ambiente, de governança, do social. Mas daí a isso virar realmente ação, atitude dos negócios, das empresas, teve que se percorrer um caminho. Então, assim, a gente vê hoje as marcas vindo das próprias marcas das empresas, os movimentos uma decisão sobre ESG. Nós estamos... E eu vejo que as agências, mais uma vez aí também, nessa característica própria delas de assim, assim, ter um senso crítico, saber formular, mas também ser rápido para acompanhar e até, às vezes, sair na frente de movimentos que estão acontecendo. Isso também está acontecendo nesse ambiente do ISG, tá? A gente já vê alguns casos. Não tem muita coisa consagrada ainda, não, tá? Mas, assim, a gente vê, eu vejo lá na agência, nós fizemos agora uma reunião de algumas ações que a gente fez esse ano, nós estamos em junho, com algumas assim, ações de comunicação para clientes nossos, todas em volta do ISG. Então, você vê um Salvador Shop fazendo a hora silenciosa para os autistas, é um negócio extraordinário, inédito no Brasil. Isso é uma compreensão da companhia. Então, ela vai lá, ela modifica o modo de fazer, hein? Ela atrasa a abertura do shopping 1 hora, ela diminui as luzes, para que receber esse grupo de pessoas e incluir, vamos dizer assim, esse grupo de pessoas no consumo do seu equipamento. Olha que coisa, né? Então, aí a nossa atividade, junto com eles, desenvolvendo assim, como a gente se comunica a partir disso. Né? Assim, mas o fundamental é que, primeiro, tem que ser uma verdade das marcas, dos produtos, dos serviços, nesse nível. E isso está aparecendo mesmo, isso está acontecendo. E a comunicação vai também, vamos dizer assim, construindo essas soluções e muitas vezes, assim, não só acompanhando, mas também liderando, né, assim, movimentos nessa direção e as marcas receptivas. Né? Por quê? Por conta disso, né? Que é um movimento inevitável, né? Vamos dizer assim, desse aqui, inclusive, hoje, numa outra dimensão da agência, eu falo isso porque minha filha agora está fazendo um TCC que é sobre ESG em agências de publicidade, né? Então, assim, ela está lá desenvolvendo um trabalho fantástico. Ela fez algumas entrevistas, não lhe abusei dessa vez, não. Eu fiquei até aqui com ciúme. A outra filha, ele já deu uma entrevista. Eu fiquei com ciúme, esqueceu de mim dessa vez. Você foi lá que fez com a minha outra filha. Mas, assim, E ela ficou, e eu estou vendo lá, ela ficou com algumas entrevistas que ela fez com algumas agências daqui do nosso mercado. Como elas estão avançando, atentas, liderando esses movimentos também em volta do ISG. E você vê várias ações desse tipo. A Moria agora é signatária do Pacto Global da ONU. Assim, pelo que eu pude ver, é uma das poucas aí do Brasil, inclusive, porque as ODS se encaixam em muitos, não todas, em algumas a gente influencia mais, outras nem tanto, mas assim, se alinham com alguns objetivos do nosso negócio e isso é um movimento, vamos dizer assim, nessa direção. Vai acontecer cada vez mais e a partir do ativo que nos diferencia, que é a criatividade, né, assim, que não é googável. Assim, este ativo vai fazer diferença na construção da comunicação e da imagem de marca, desde que seja verdade, né, do que está do outro lado. Boa. Você falou aí sobre ambiente econômico, Cláudio, e a América também falou que a publicidade é um reflexo da economia, para o bem e para o mal, né? Então, o nosso setor, ele vai melhor quando a economia está melhor, nosso setor, obviamente, é influenciado negativamente quando a economia não está tão bem, e, de alguma forma, a gente consegue perceber os sinais se a coisa está indo para o lado bom, para o lado ruim. Parece que a gente começou esse ano com um pouco de receio, né? Troca de governo, juro alto, inflação ainda descontrolada. Como é que vocês estão vendo aí? A gente está terminando um semestre, vai começar outro. Como é que vocês estão vendo? Qual é a visão empresarial de vocês
para o nosso negócio e para a economia, pensando segundo semestre de 23 e já 24, 25? Estão otimistas? Estão mais receosos? Como é que vocês estão vendo aí? Eu estou confiante no ano, especialmente no segundo semestre. Sinais efetivos aí agora recentes. Tem essa questão aí da taxa de juros, que assim, eu acho que é possível que tenhamos sinais aí nos próximos momentos aí, né, de regulação disso. Vai ter um impacto grande, porque a base de tudo é a confiança, né? Então, assim, quando você tem as sinalizações, né, os movimentos nessa direção, as coisas realmente acontecem. Agora, a nossa atividade é o seguinte: não tem tempo ruim, não. Tá crescendo, vamos atuar. Estamos em dificuldades, assim, da economia, vamos atuar também, né? Eu acho engraçado que enquanto as pessoas dizem assim para mim, pô, rapaz, a publicidade agora é que tá bem, né? Porque a economia está crescendo. Aí quando não tá, é a mesma pessoa, viu? Diz assim, porra, rapaz, a publicidade tá bem, porque agora é que não está crescendo. Eu disse, rapaz, você agora matou a charada. É exatamente isso, entendeu? Então, assim, nós como um instrumento. Agora, indo no seu ponto aí rapidamente, assim, para fechar, assim, estou confiante, tem aí um conjunto de ações, não obstante essas dificuldades externas todas, né, que a gente acompanha, né, variáveis que a gente não controla, mas assim, há uma tendência aí de que a gente tenha um segundo semestre melhor. Então, assim, A gente, como o Claudio bem falou, o empresário vive de confiança, né? Ele precisa ter um pouquinho de otimismo ou confiança de que vai dar certo para fazer o investimento. E aí, cada vez que isso aumenta, sem dúvida alguma, a nossa atividade. A expectativa é de um segundo semestre bem melhor. Primeiro foi por conta da falta de confiança, das mudanças, do que foi falado, do que foi dito. O empresário ficou pouco confiante, agora a gente já sente mais confiança e a gente deve fazer um grande segundo semestre, que é sempre melhor para a propaganda, tá? O segundo semestre é o semestre que a economia roda inteira, no nosso caso aqui, sem o carnaval, com 13º, com as vendas do Natal, que é a maior data do ano. Então, a gente tem... E a gente tem uma vantagem, Lucas, que o nosso mercado consumidor é muito grande, muito carente, todo mundo quer consumir tudo, né? Você pega o Japão, as pessoas estão abandonando as casas, não tem uma nova geração para tocar empresas, os caras estão abandonando as empresas, casas vazias, porque a população está encolhendo por não ter filho, né? Assim, aí então a população aqui com muita gente querendo consumir, muita gente desejando trocar, se está de ônibus, comprar uma moto, da moto comprar um carro, do carro depois ter um jet ski, depois uma casa de praia. São muitos sonhos que, se a gente deixar ele todos confiantes, aumenta o consumo e aumenta o resultado de todo mundo. O que é bom para todo mundo, né? Da fala de Cláudio me lembrou aquele termo que ficou bem famoso na pandemia, que era de resiliência e antifragilidade, né? Então, o nosso setor é um setor que não só é resiliente, que consegue passar pelas dificuldades, como é antifrágil, que sai das dificuldades maior do que entrou. A gente estava falando antes de começar a gravar aí de como a Moria cresceu depois da pandemia, né? Assim, um momento completamente imprevisível, como foi uma pandemia. Isso acontece uma vez a cada 100, 200 anos. E a gente conseguiu, aí a Moria conseguiu sair maior, a Via Mídia saiu com sede nova, premiada durante a pandemia e tal. Então, é um setor muito bom de se estar, é um setor que é gostoso, dinâmico e tudo mais. E queria agradecer, assim, nosso tempo já acabou aqui, o nosso episódio passou super rápido, adoraria conversar mais com vocês. Então, queria agradecer, daí uns minutinhos para vocês se despedirem da nossa audiência. Foi muito rápido, eu quero agora uma minissérie. O podcast foi muito rápido, foi ótimo. Vamos. É sempre bom aqui com o Cláudio, com uma pessoa. Conheci Fernando, conheço Cláudio, são pessoas que eu admiro, tento seguir, orientar, sempre estou próximo, sempre ligo para ele para me aconselhar. Então, é uma honra estar aqui, dividindo a mesa com ele e com você, que é o professor das coisas novas, né? Sempre eu fico admirando a Zygon, você, Urbano, para iluminar a gente com essas coisas da nossa atividade mais ligada ao digital. E eu queria agradecer a BMP, o Scream, que é um festival brilhante, né? Participo sempre, estou ou como algum painel ou como audiência, ouvinte. Gosto muito e que é um sucesso e que é importante para o nosso mercado. Obrigado.
Muito bem, amigo. Foi ótimo estar com você também aqui. Eu quero fazer um registro também sobre o Screen, tá? Assim, eu me lembro que... O Screen tem quantos anos? Esse vai ser o 6º ano. Sexto ano. 6 anos atrás eu fui no primeiro Screen e eu olhei aquilo dali, rapaz, e aí lembrei assim, disse, porra, tá aqui o embrião do nosso Cannes, né? Que coisa extraordinária. Por tudo, por toda, pela cidade, pelos espaços, pelas provocações, pelos conteúdos. Disse a Ana, tá, Ana, você devia pedir botar uma estátua lá, né? Do lado ali, porque que coisa fantástica está sendo plantada aqui. Então, eu desejo aí vida longa ao Screen. Ao mesmo tempo, até, inclusive, até que deixo até uma contribuição aí de que dentro das agências de publicidade, se você for olhar as agências da ABAP, nós estamos falando de 600, 700 profissionais da área de criação e mídia, né, assim, que são temas típicos aí do Screen. E com muitas reflexões de vanguarda, né, assim, de gente muito boa que está nesse grupo todo que pode, inclusive, fazer parte também, né, assim, das discussões do Screen, porque eu sempre também vi o Screen como contrapontos, não como conversas únicas, né, assim, opiniões, experiências de quem está num ambiente, de quem está em outro ambiente, né, assim, essas discussões, aí daí vem acho que a riqueza aí maior dessas discussões. Então, vida longa aí, o Screen, obrigado pelo convite, estar aqui, Lucas, conversando com vocês. Estou sempre à disposição. Eu que agradeço, foi um privilégio ter esse papo com vocês. E, enfim, chegamos ao final de mais um episódio do Screencast. O Screencast é uma produção do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do Norte e Nordeste, promovido pela BMP. E esse episódio teve a participação aí na produção das Cabras. Tá, muito obrigado. Tchau, tchau.